Fala galera, beleza? Deu isso aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero dar continuidade a um outro vídeo que eu trouxe de como otimizar o Unreal. E dessa vez eu quero falar sobre os seus projetos, como você vai estar otimizando o seu desenvolvimento de jogos para poder estar se adequando aí a qualquer máquina, ou além de estar ganhando performance na edição do seu jogo, você também vai estar disponibilizando, né, um jogo mais leve, um jogo mais fácil de ser exportado e menos trabalhoso aí na questão de performance, beleza? Se você observar esses pontos aí enquanto você já começa o seu projeto, acredito que vai estar te ajudando muito durante a sua jornada. Bom, mas antes disso, peço que você curta, comente e compartilhe o vídeo. Considere também se tornar membro do canal, você vai estar me ajudando. Além de ter acesso antecipado a vídeos, você também tem prioridade nas respostas e comentários. Considere também assistir meu curso, né? Meu curso grátis está aqui no YouTube. Você pode estar assistindo mais de 3 horas de aula aí, vai estar te ensinando a criar seu primeiro jogo. Para você que está começando agora, faz todo sentido aí você assisti-lo desde o início até o fim e criar seu primeiro jogo, da criação do projeto até a exportação. Então, tá aí grátis, tá disponível, pode estar utilizando, beleza? Bom, mas nesse vídeo de hoje eu queria então conversar com vocês um pouco sobre questão de otimização. O vídeo passado eu falei algumas coisas para você desativar, para deixar o seu projeto mais leve, coisas que você pode estar ativando e desativando durante o desenvolvimento, para poder deixar sua máquina mais leve, uma máquina mais fácil de trabalhar com os itens dentro da Unreal. E hoje eu queria dar algumas dicas também de performance para você estar utilizando na sua máquina, mas também que vai te auxiliar muito no seu projeto. Quando você estiver criando seu projeto aí, você vai estar recebendo aí algum benefício de estar aplicando essas técnicas aí que eu vou mostrar. Bom, e a primeira dica que eu quero dar para vocês é que quando você está desenvolvendo algum jogo e você tem alguns assets que você pode estar usando, deixa eu pegar o que eu tenho aqui de assets. Eu tenho essa Gun Turret aqui, por exemplo. Vou arrastar ela aqui para minha tela. Observe que ela é um objeto todo detalhado, mas ela é um objeto único. Então aqui eu ativei os LODs, foi até um tutorial que eu trouxe sobre LODs aí. Quando você afasta um pouquinho, ela vai estar configurando. Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Bom, beleza. Então com essa turret aqui dentro do meu mapa, eu vou exemplificar para você o seguinte. Se eu quiser adicionar coisas dentro dessa Static Mesh, eu posso juntar ela. Vamos lá, eu vou trazer outra turret. E vamos supor que eu quero criar uma turret de dois lados, né? Vou colocar aqui, por exemplo, dessa forma. Só para a título de exemplo. Então eu quero criar essas duas aqui. Por quê? Porque se eu tiver uma só, acontece que a Unreal, ela trabalha melhor quando você tem um Static Mesh único. Então se eu tiver vários Static Meshes aqui e simularem uma casa, por exemplo, o ideal seria eu, na medida do possível, estar juntando todos esses assets. E como que eu faço para fazer essa junção? Aqui, se eu clicar nos dois, né? Vou clicar aqui no Torrent Orange 1 e 2. E aqui em cima em Window, aliás, em Tools aqui, ó, nós temos a opção aqui, ó, Merge Actors, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai me pedir qual que é o meu Static Mesh, tá os dois selecionados aqui. E se eu der um Merge Actors aqui, ó, ele vai me pedir onde que é para salvar. Eu vou salvar aqui fora mesmo, com esse nome gigantesco. Aliás, vou ter aqui, ó, Merge Test. Dá um save aqui. Ele vai fazer um Merge aqui para mim. E automaticamente, agora, eu tenho um Static Mesh único. E esse Static Mesh eu posso ir passando, ó. Aqui ele continua separado, ó, porque foi o que eu criei, mas agora eu tenho esse que é junto, ó. Então, por exemplo, se eu preciso juntar alguns objetos, esse é a forma que eu posso estar utilizando. Só que lembre-se o seguinte, a Unreal, ela foi feita com base em blueprints. Então a lógica da Unreal, ela é toda voltada para blueprints. Então se eu quiser fazer essa mesma coisa aqui, mas de uma forma que vai ser melhor para mim, eu posso estar utilizando blueprints para esses caras. Então como que eu vou fazer? Agora eu vou deixar um pouquinho diferente, vou deixar um pouquinho mais afastado aqui, ó. Vou deixar desse jeito aqui e vou selecionar novamente os dois aqui. Vou vir aqui em cima e Convert Selection to Blueprint Class. Então nós vamos criar um blueprint com aqueles dois caras.
Aqui você vai escolher o tipo da blueprint. Aqui você pode selecionar Hector mesmo nesse caso, não vai ter problema. E aqui vai ficar o Turret, vou só apagar o 2 aqui, deixar o Turret Orange Blueprint. Aqui vai estar na pasta All Game, eu vou dar um Select. E agora ele simplesmente criou para mim uma blueprint e adicionou esses dois caras. Então eu já tenho aqui os dois Static Meshes que eu estava visualizando ali anteriormente. Então lembre-se que a Unreal ela vai primeiro dar um foco maior, né? A personalização dela vai ser melhor para blueprints e depois para Static Meshes únicos. E lembrando que quanto mais objetos você tiver em mundo, mais seu jogo vai ficar pesado e mais você vai estar consumindo recursos para Unreal estar renderizando. Ou então se eu tiver mais de um item aqui renderizando ao mesmo tempo, a Unreal vai ter que renderizar um, renderiza o outro individualmente. Quando a gente só tem um, ela vai lá e renderiza aquele cara pra gente. Então, é que você vai ter um ganho de performance aí para a Unreal tá te exemplificando como você vai estar utilizando. Bom, então dito isso, essa parte da blueprint, eu acredito que você vai tá tendo uma performance maior. Nós temos também a parte de texturas. Bom, e a próxima dica que eu quero dar para vocês é a seguinte. Os objetos, eles têm texturas. E lembre-se que texturas, elas são carregadas dentro do Unreal. E se você tiver texturas muito pesadas, vai acontecer que você vai ter um problema de performance e também a questão de tamanho. Então, por exemplo, essa Gun Turret, eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro. Ela tem aqui, ó, esse Metallic Orange. Se você der 2 cliques nessa textura, você vai observar que ela está na resolução 2K, que seria ideal para você estar desenvolvendo seus jogos aí, porque hoje todo mundo usa 1080, então você pode estar utilizando 2K. Se você quiser além disso, lembre-se que você é um desenvolvedor indie. Se você está assistindo esse canal, você é um desenvolvedor indie ou você está trabalhando com uma pequena equipe ou algo nesse sentido. E 2048 para você é o ideal. Não faz sentido você ter texturas de 4K, de 8K. Cara, não faz sentido, porque você está gastando muito para poder estar tendo esses caras. Então, se você vier aqui em Tools, ó, em pesquisar por Statistics aqui, ó, Statistics, observe que vai aparecer para você essa opção. Se você vier, ó, nós temos todos os meshes, né? Se você vier aqui, ó, em Texture States, você vai ver todas as texturas que estão no seu jogo. Bom, se você vier aqui então em Max Dimmer e filtrar por ele, você vai ter a noção de todas as texturas que está no seu jogo. Bom, beleza, a gente vai ter aqui então essas configurações. E como que eu vou fazer para poder estar visualizando? Por exemplo, esse New Loot aqui, vamos ver onde está esse cara. Se eu vier aqui, esse New Loot é uma texture. E se eu dar 2 cliques nela, observe que eu tenho uma textura. Ela tá com 3.800 aqui de tamanho, que foi do item que a gente criou ali. Então, caso eu queira mudar isso, eu queira trabalhar com 2048, como que eu faço? Pesquisa aqui, ó, Maximum Texture Size, e aqui você pode alterar para 2048. Então, automaticamente, na hora que eu der Enter, ó, então aqui ele alterou para 1096, por quê? Porque ele faz um cálculo automático, porque não é 2048 por 2048. Ele foi importado por 3813 e foi para agora para 1906 por 596. Aí isso aí é você ir testando e visualizando aí como fica. Por exemplo, se eu quisesse mexer na textura dessa turret, eu posso voltar aqui no Statistics, pego aqui, ó, Text Orange, esse cara aqui, ó, venho aqui, faço a mesma coisa, Max Texture Size, eu posso colocar 1024, por exemplo, para fazer o teste aqui, ó. Observe que, ó, Resource Size caiu para 1300, beleza? Então aqui você consegue ir alterando. Se quiser alterar desse aqui também, mesma coisa, ó. Maximum Texture Size 1024. Observe que caiu, reduziu para 683 KB. Então aí o ideal você já fazendo isso desde o início do seu jogo. Você vai desenvolver já ambientado para performance, para estar utilizando menos arquivos, utilizando menos itens, utilizando menos peso, ó, 683 KB. Só isso aqui, ó, já ganhou uma performance muito grande, só que a custo de quê? A custo de qualidade. Então você vai ter que equilibrar os pratos aí
entender o que que você faz ou não com essas texturas, ó. Pô, essa textura aqui ainda tá legal, tá vendo que ela tá um pouco emborrada agora? Que eu mexi. Mas dependendo do item, se estiver colocando um prato dentro da sua cena, talvez faça sentido você ir lá e reduzir isso, talvez para menos. Mas isso é uma dica, geralmente você vai alterar para 2048 os itens que são acima ali de 4K, né? Acima de 2048 ali você pode estar mexendo para poder ter uma redução de tamanho aí dos seus itens, beleza? Se ficou um pouco confuso para vocês, mas essa parte de textura também é ideal você estar indo e resolvendo enquanto você está desenvolvendo o jogo, porque imagina ter 1000 itens aqui no seu mundo. Como que você vai vir e fazer textura por textura, entendeu? Então, se você já for desenvolvendo e pensando nisso, você vai ter uma redução de tamanho, redução também na questão de gasto que você vai ter com processamento, com armazenamento, enfim, são coisas aí que você pode estar analisando na hora que você está desenvolvendo. Bom, beleza, então eu vou fechar aqui. E uma outra opção é quando você chega perto do seu objeto, observe que o LOD, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre LODs, então você pode estar assistindo, acredito que vai te ajudar. É justamente esse objeto aqui que eu uso, mas quando chega perto, ó, observe que ele fica melhor quando você afasta um pouco. Ele vai e fica todo sem polígonos, né? A gente faz aí uma melhoria nos triângulos para que ele fique mais leve, né? Para estar sendo renderizado. Só que tem uma outra opção também que você pode estar utilizando chamada Draw. Então, se você pesquisar aqui, ó, Draw, nós temos aqui, ó, em LOD mesmo, nós temos, ó, Min Draw Distance. Então, você pode colocar aqui e Desired Max Draw Distance. Bom, e para poder exemplificar isso aqui, vamos colocar aqui o valor de 1000. Então, Desired Max Draw Distance, vou colocar aqui como 1000. Se eu afastar um pouco, ó, beleza, observe que não mudou nada, mas se eu apertar a letra G, ó, observe que ele saiu. Se eu chegar perto, ele vai aparecer, se eu afastar, ele vai sair. O que esse G faz? Esse G é o modo de game, então eu tô vendo o que eu veria no meu game, beleza? Então, se eu apertar G aqui novamente, eu volto, tá vendo? Apareceu aqui para mim as questões de atmosfera, Skysphere, tudo. E se eu apertar o G aqui, ele vai sumir. Apertei o G novamente, ele volta. Então, aqui nós temos Design Max Draw Distance, beleza? Então, se você quiser fazer dessa forma, você consegue, entendeu? Você consegue desativar e ativar os itens aí à medida que você vai afastando e voltando, né? Afastou, voltou, vai ter aí, ó, essa questão de estar visualizando ou não o seu objeto, beleza? E pessoal, umas outras dicas que eu já trouxe em outros vídeos também, agora eu já falei, por exemplo, do LOD, né? Você pode estar assistindo aí e criando LODs aí para deixar seu jogo mais leve para sendo rodado. E também evite o uso de Cast Tool. Então, evitar usar Cast Tool vai te ajudar também muito na questão de tamanho do seu jogo, e questão de performance também na hora de você estar executando. Essas são dicas simples, pessoal, que talvez você no início não saiba, mas que vai estar te auxiliando muito na criação do seu jogo. Imagina você criar o seu jogo todo e depois descobrir que as texturas estão acima do que você está utilizando. Você poderia estar otimizando isso desde o início do seu jogo. Ou então também você está juntando os objetos em blueprints, desde que por exemplo, eu tenho um cenário gigantesco aqui com uma floresta, várias coisas. Por que eu não posso juntar determinados itens e criar um blueprint ou criar um único static mesh? Às vezes eu tenho um forte ali, uma construção, várias peças juntas formam aquela construção e eu não juntei elas efetivamente, são peças separadas. A Unreal vai ter que renderizar cada um individualmente, então lembre-se que a Unreal precisa da sua ajuda também. Tá otimizando as coisas que você está colocando no seu mundo para ficar mais fácil dela estar renderizando em tela, beleza? Bom, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Se ficou alguma, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar tendo o maior prazer de te responder. Não se esqueça de curtir também, compartilhar e comentar o vídeo. É muito importante para mim. Você me ajuda muito. Temos os membros aqui no canal, então você tem a opção de seja membro aqui embaixo, você pode estar tendo ela. Mas, se você não tiver a condição, agora você pode estar apenas curtindo e se inscrevendo no canal. Já é de grande ajuda, beleza? Bom, agradeço demais por ter ficado até aqui. É um vídeo um pouco mais chato, mas eu acredito que deve te ajudar aí durante a sua jornada desenvolvendo jogos na Unreal, beleza? Bom, então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.